Oi, gente. Primeiramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não faço ideia de que momento da vida de vocês estão vendo ou ouvindo esse vídeo, né? Eu sou a Daiane, eu sou mestranda do PPGE e também sou participante aqui do Lelite, né? Nós tivemos um ciclo de palestras, um ciclo de conferências muito boas nesse ano de 2021. E por incrível que pareça, a sorte tem batido na porta com uma vontade, assim, com uma certa insistência. Então, por intermédio da Márcia Leite, né, nós conseguimos o contato de uma pessoa muito bacana e que eu gosto demais, 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 demais. E aí, ele topou fazer uma conversa com a gente, um conversa bacana. E eu apresento para vocês agora, né, com muita emoção do fundo do meu coração, o ilustrador André Neves. Oi, tudo bem? Olá a todos os ouvintes, olá a todos os leitores. Muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir com os estudos e os incentivos literários de vocês. Prazer é nosso. Meu Deus. Eu tenho uma lista de pessoas que muito provavelmente eu vou também perturbar no futuro. A gente já perturbou um bocado a Marilda Castanho e o Nelson Cruz, inclusive. E, meu Deus, esse ano Maravilhosos. foi um orgulho muito bom. A gente teve no Prêmio Jabuti tanto o livro que o Nelson Cruz ilustrou, Aham. Saga Sonorana, quanto Isso. uma contista, uma escritora e ilustradora paraense também, a Monique Malcher. Aí, gente, é muito bom conhecer gente bacana, gente Que talentosa e criativa, maravilha. sabe? Ainda mais quando se E aí eu está já coloquei no... na lista agora o André. Maravilha. Ainda mais quando vocês estão no incentivo aos estudos, isso é um acréscimo muito importante. Ah, então, André, gente, eu estou tremendo levemente. Mas eu queria começar te perguntando, né? Primeiro te apresentando. Para quem não conhece, este aqui é o André Neves, ele é um ilustrador brasileiro, também autor, né? Principalmente de livros infantis, Isso. voltados para o público infantil. Tem um traço muito marcante, muito característico que de longe, eu reconheço. E o conteúdo das histórias é quase sempre tocante, de alguma maneira poético, lírico. E se vocês não conhecem, de verdade, procurem. Acho que alguns dos meus livros prediletos e da minha mãe, que se eu não citar ela provavelmente me bate, que é a Dona Gessivânia, é a Caligrafia de Dona Sofia. E um dos meus prediletos é Tom. E os dois são de uma poética tão linda, tão maravilhosa. Inclusive, a Caligrafia de Dona Sofia tem vários trechos, vários pedacinhos de poetas nacionais. E aí eu já começo perguntando: de onde foi que veio a ideia de fazer Caligrafia de Dona Sofia? De onde foi que veio essa ideia desse enredamento, dessa custo? Porque, para mim, eu imagino a casa dela quase como uma casa de. Sabe a casa do João e Maria? Só que os tijolinhos são todos feitos de poesia ao invés de serem feitos de doce. Bom, primeiro eu acredito que é importante eu me apresentar para as pessoas, para que todos entendam e saibam que eu moro em Florianópolis, mas eu não sou natural aqui do sul do país. Eu sou natural do Nordeste, eu nasci em Recife, Pernambuco, e eu vivi lá até os meus 24 anos, quando eu me formei. Eu não sou formado em artes, eu sou formado em relações públicas, e por conta do curso de relações públicas, eu fui fazer um trabalho para finalizar o curso, um estágio, no Espaço Passárgada, que é a casa onde nasceu o poeta Manuel Bandeira. Eu sempre fui leitor, eu sempre gostei muito de ler, ainda mais por ser artista. O artista, por si só, ele se torna leitor por conta da curiosidade. E eu fui trabalhar no Espaço Passárgada, que é uma espécie de museu que guarda a história do Manuel Bandeira, mas eu fui lá trabalhar para a divulgação
dos eventos da casa e principalmente dos eventos literários que o Espaço da Passárgada promovia. Então, este contato com a leitura e com a poesia sempre esteve presente na minha vida e principalmente nesse processo quando eu estava me formando e encontrando o livro como leitura, como profissão. Ao mesmo tempo que eu fiquei no Espaço Passárgada, eu estudei pintura de forma particular na casa de uma grande artista de Pernambuco que se chama Badida. A Badida, ela é filha de um grande escritor do Ceará chamado Moreira Campos. Ele é muito aclamado lá no estado do Ceará e ela já mora em Recife há muitos anos e ela é uma grande pintora, uma grande professora de pintura e por ser também leitora, ela escreve pelas paredes da casa dela as coisas que ela gosta. Essa foi a ideia principal quando me veio a ideia de fazer o livro A Caligrafia da Dona Sofia. Então, ela não escreve só poemas nas paredes, ela escreve aquilo que ela gosta, aquilo que ela não quer esquecer, ela faz desenhos, faz pinturas pelas paredes. A casa dela é uma casa muito interessante, é uma casa-museu, era o lugar que eu adorava ir para fazer aula. E no futuro, quando eu comecei a trabalhar com literatura, logo depois que me veio a ideia de escrever um livro, escrever com palavras, eu já escrevia como imagem, como ilustrador, e aí surgiu a ideia da Caligrafia da Dona Sofia, que com o passar dos anos, ele mudou de edição, ele era nesta edição aqui, talvez poucas pessoas conheçam, é de uma outra editora, é da editora Elementar, e mais ou menos 6 anos depois que esse livro estava pronto, eu tirei ele e passei para Paulinas, editora, porque eu já tinha uma outra concepção visual, eu já tinha uma outra ideia de escrita e mais conhecimento sobre poesia. Esse livro ele tem mais de 20 anos, juntando as duas edições, tem mais de 20 anos, e no ano que vem vai sair uma terceira edição, porque agora eu tenho mais conhecimento sobre poesia, agora eu conheço vários escritores que eu gostaria de tê-los dentro do livro, mas lá atrás, há muitos anos atrás, eu não tinha conhecimento para poder pedir para que eles estivessem, apesar de ter no livro atual nomes muito importantes, muito significativos. A próxima edição vai vir realmente com uma seleção de poetas que me deixou muito satisfeito. Então vão ser outros poeminhas? Alguns poemas do livro... Inserções. Alguns poemas do livro da Caligrafia da Dona Sofia permanecerão. Acho que quase todos que estão ali na Caligrafia da Dona Sofia atual permanecerão. E vão entrar cerca de mais 40 poetas de antes, de hoje e provavelmente que serão de sempre. Aí é uma notícia boa para dona Gessivânia, viu, mãe? Agora você vai ter mais poetas, mais história para ver, tá vendo? Tu falaste sobre... Na verdade, o livro está pronto. Na verdade, o livro está pronto, completamente pronto, só está aguardando o momento de ser impresso. Como nós já estamos no final do ano, é muito provável que ele venha impresso no ano que vem. Não sei qual mês, mas isso é uma decisão editorial, mas provavelmente será em 2022, logo no início do ano, eu acredito. Ai, que bom, gente! Eu adoro, de verdade, os teus livros. E eu estava falando há pouco, né, que eles têm uma marca que a gente conhece, a gente reconhece o teu traço, né? E aí tu falaste sobre essa evolução em caligrafia de Dona Sofia, que algumas concepções já tinham mudado.
concepções da ilustração também, porque o traço mudou, né? Como tu colocou. O que mudou? O que tu percebes que mudou nesse teu percurso como ilustrador / escritor, nessa tua produção artística? O que de mais marcante se modificou? Na verdade, tudo se modificou, porque assim como todos os profissionais, em todas as profissões, a gente acumula conhecimento. A questão é que eu trabalho com arte e eu tenho a possibilidade de refazer algumas coisas. Então, algumas coisas que não me deixaram satisfeito, eu consegui mudar para tentar atualizar. Acredito que o que mais mudou dentro da minha obra, em termos de amadurecimento, foi narrar a narrativa visual, além do traço, mas como narrar imagem, porque era algo que eu não tinha tanto conhecimento. Depois eu passei a estudar, a perceber reflexos em relação à imagem e de como contar, conseguindo colocar dentro das questões visuais mais conteúdo, no sentido que possa aprimorar uma leitura visual, no sentido de forma, cor, volume, intenção. Tudo isso contribui para uma leitura visual. As cores em um livro, as pessoas sabem, ou se não sabem, elas influenciam no pensamento, assim como influenciam na nossa vida as cores. Então eu posso coordenar um sentido narrativo da história por questões de cores, eu posso fazer identificação de personagens através de cores, eu posso fazer identificação de ambientes através de cores. Então são esses pequenos detalhes que eu amadureci com o passar dos anos, através de observação e estudo, e que provavelmente isso tudo vai mudar nos anos seguintes, porque eu trabalho com arte. E a arte, ela se modifica o tempo todo, ela é um amadurecimento do olhar, principalmente a minha arte, que é um amadurecimento do olhar. E esse amadurecimento vem também por referências culturais e da vida cotidiana. Então, muito provavelmente, o que eu penso hoje vai estar diferente mais à frente. É muito importante dizer que eu sempre me vi como ilustrador, eu nunca me vi como escritor de livros. Apesar de que eu sempre desenvolvi o código da palavra, o que me difere das outras pessoas que na maior parte da vida só aprendem a lidar com a palavra, não aprendem a lidar com a imagem. Então, passar da escrita visual para a escrita das palavras se torna muito fácil, porque eu já era artista das imagens e eu só precisava entender o código da palavra. Claro que isso mescla também um pouco de talento e um pouco de intenção do que eu quero como um escritor de livros. E hoje, apesar de ver referências significativas na minha imagem, de mudanças visuais que são significativas, para mim mesmo, o que me surpreende são as coisas que eu tenho descoberto e que eu tenho aprendido em relação à palavra, porque a palavra era um código que eu não dominava, eu apenas sabia escrever como todas as pessoas, mas eu não dominava esse código para trabalhar com ele como arte, e eu aprendi a desenvolver. Isso prova, o que eu quero dizer com isso é que isso prova que todas as pessoas são capazes de escrever e de escrever com imagem e com palavras. Elas só precisam aprender a olhar e a lidar com o código visual, que é aquilo que nós não aprendemos desde cedo na escola. Eu sou formada em pedagogia e tenho mãe professora. E aí, pela vivência, não só como aluna, mas agora também como professora, a gente percebe que toda a parte criativa da escola, toda a parte criativa, ela é muito deixada de lado. Os alunos não são estimulados a criar e nem a ver, sabe? É como se as crianças fossem educadas, pelo menos eu fui, eu espero que as próximas gerações não sejam, mas educadas a um fazer tão mecânico
que a gente aprende as letras para fazer respostas, né? Sucintas, Isso. pragmáticas. A professora ensina como desenhar a flor, tem 5 pétalas, é cor-de-rosa, o miolo é amarelo, a folha é verde. E isso é tão frustrante, sabe? É, Mas eu Daiane, realmente espero que a gente encontre esse lugar dentro da educação que consiga ampliar essas vivências artísticas, estéticas, estético-literárias, estético-plásticas, porque é um universo tão é, bom e a gente às vezes só descobre Daiane, quando já está crescido, sabe? Daiane, eu tenho hoje 48 anos, então hoje eu trabalho com educação também, trabalho com a escrita literária para que é vinculado naturalmente à educação. E claro que a educação no nosso país ela mudou muito. Em todos os sentidos, em todas as disciplinas, ela mudou e melhorou bastante. Mas eu acredito que, em termos de educação de arte e educação do esporte, nós tivemos as maiores mudanças nos últimos anos. As pessoas estão procurando estudar e entender mais das linguagens artísticas e das linguagens esportivas. Eu digo isso porque eu fui estimulado a, a gostar de imagem, a lidar com artes, porque eu cresci artista, mas isso não quer dizer que outra pessoa não possa se descobrir artista no decorrer da sua vida, assim como todas as pessoas descobrem outras profissões dentro de outras profissões. O que eu quero dizer é que a educação mudou tanto que hoje eu tenho percebido dentro da escola uma relação maior com a arte, uma preocupação de ter um ensino de arte, seja das artes visuais, seja das artes musicais, das artes plásticas, enfim, em todos os segmentos de arte. No meu tempo, a aula de educação artística era baseada em deixar os alunos dentro da sala pintando e desenhando. Não havia apresentação de artista, escolas de arte, artistas brasileiros, internacionais. E o esporte, para mim, era deixar na quadra jogando bola, vôlei, o que quisesse jogar. Então, hoje eu vejo que, nesses dois sentidos, a educação mudou bastante. E é primordial para o desenvolvimento humano que tenha essas duas disciplinas muito fortes e com características muito intensas dentro da educação, porque são as duas disciplinas que formam de uma forma mais digna os seres humanos, que é tratar com a arte da sensibilidade e tratar com o esporte você se confrontar com o outro com respeito. Então você pode jogar na vida, mas você tem que jogar com respeito do outro ser humano, por isso que o esporte, mesmo que a pessoa não queira ser atleta, a pessoa tem que gostar, além dos benefícios à própria saúde, e os benefícios que a arte pode trazer a alguém. Você ter o ensino de arte dentro da educação não quer dizer que você vai formar todas as pessoas artistas, ou que você vai fazer com que a pessoa entenda uma música ou entenda um filme. Não, a arte ela existe para sensibilizar as pessoas. E essa é a função principal da arte na educação escolar, né? Na educação de formação escolar. Tu teves acesso à literatura, à leitura, e, enfim, quando era criança? Eu tive, porque Porque assim como a, a, eu tive, porque desculpa, é o assim como delay. O que eu ia colocar é que as bibliotecas daqui de Santarém, nas escolas, elas têm passado por um período muito pesado. A gente tem pouquíssimas bibliotecas ativas dentro de espaços escolares. Poucas também bibliotecas públicas, por isso eu tenho uma ligação muito especial com a biblioteca aqui, Bartolomeu Campos de Queiroz, por fazer esse trabalho, né? Como que foi a tua vivência de literária quando era criança? eu tive uma vivência literária grande, porque eu tive a sorte de ser filho de professores.
Então, o livro era algo... Nós não tínhamos tanta literatura em casa, porque era um outro período, era uma outra vivência, mas os livros que minha mãe trazia da escola e retornava com eles, isso era importante. Eu tive uma avó que foi super leitora. Além de leitora, as relações do contar histórias dentro de casa se tornaram importantes. Mas o livro, a leitura literária, era algo presente dentro de casa. Então, eu acredito, eu cresci acompanhado de leitores, e eu acho que a leitura é completamente influenciável. Por isso que eu acredito que famílias leitoras formam de forma mais fácil filhos leitores, professores que são leitores conseguem ter um alcance maior em seus alunos para os transformá-los em leitores, e o contato com o livro. O contato com o livro transforma a leitura. Tem algo que eu sempre falo quando eu estou com um grupo de professores, que eu sempre digo que mesmo um professor que não gosta de ler, aquele professor que tem a consciência que não gosta de ler, mas que escolheu a educação como profissão, ele deveria, mesmo que não lesse, entrar numa sala de aula todos os dias com um livro na mão, porque a leitura ela é completamente influenciável. Não só o fato de ler, a gente vê que as pessoas leem, já desperta a curiosidade ao livro, né? Então, acho que todo professor deveria, pelo menos, entrar na sala de aula com um livro na mão. Então, André, agora que a gente já falou sobre essa formação como leitor de literatura infantil, né? E eu queria te perguntar sobre a produção de 2 livros, Tá. de 2 livros, na verdade. O primeiro é Tom, que é esse aqui que eu já te falei, é um dos meus livros prediletos, porque toda a construção do livro me deixou extremamente tocada, né? E eu acho que eu li em uma entrevista sobre essa ideia de que a criança, né, que conta a história, na verdade, o irmão, né? Como foi que surgiu a ideia? Como que isso acontece? Porque às vezes eu fico pensando como é que se inicia esse processo criativo que no final resulta nesse livro, sabe? Ótimo, ótima pergunta, Daiane. Primeiro porque existe cada livro ele tem um porquê de existir, ele tem uma intencionalidade, principalmente a intencionalidade que o leitor enxerga dentro do livro. Então, quando nós lemos livros literários, a gente vai encontrando aquilo que no ambiente escolar muitos leitores que são professores chamam de temas, né? Os livros têm, esse livro tem um determinado tema, tal livro tem um determinado tema. O que é importante no meu processo criativo, e que acredito que é semelhante de algumas outras pessoas, é que geralmente os temas que as pessoas enxergam dentro do livro não são os temas que nós inicialmente pensamos para criá-los. O livro Tom, ele não surgiu com a intenção de falar diretamente do autismo. Ele surgiu com a intenção de falar ou falar sobre diferenças. O livro Tom ele surgiu por conta de uma memória, de uma lembrança, de uma curiosidade. E importante que os leitores saibam que geralmente os escritores eles não partiram dos temas que os leitores enxergam nos livros. No livro Tom, eu não queria falar necessariamente sobre diferenças ou sobre o autismo. Eu queria contar uma história a partir de um fato que aconteceu com amigos, um amigo que tem 2 filhos, e um filho é autista, e o filho escutou uma música na sala, veio para a sala e começou a girar,
ele tem um grau de autismo mais severo, e o pai o retirou da sala e o levou para o quarto. Isso ficou na minha memória, e anos depois eu lembrei disso ao ver uma fotografia desse momento, né? E a história surgiu. As coisas que os leitores enxergam, inclusive eu mesmo como leitor, em um livro, que são os temas que nós percebemos, ou os assuntos que o livro fala, hoje eu tenho plena consciência que é muito provável que em alguns livros a intenção não foi a primeira intenção de criação não foi aquela, surgiu por outro caminho. E geralmente isso acontece com os meus livros. Eu procuro, eu tenho alguma ideia ou algo que surgiu na minha vida ou aconteceu comigo, e eu vou transformar isso numa história. Ao transformar isso numa história usando da ficção, eu acabo modificando muitas coisas. E criar um roteiro de uma história, né? Um roteiro que eu falo é um início, um meio e um fim, e uma trama para que se possa ter realmente um enredo e o porquê de estar contando, é nesse momento que os assuntos que o livro vai ter, os assuntos que o livro terá vão surgir. Mas eu acredito que inicialmente isso não é a chave do processo criativo. O processo criativo vem a partir de outra coisa. Então o livro Tom surgiu desse jeito. Ele foi algo menos intencional do que intencional. Até porque quando ele se torna intencional, que tem um momento do processo criativo que ele passa a ser intencional, quando a gente percebe que aquela ideia pode virar um livro. Então, nesse momento, essa ideia se transforma, ela passa a ser intencional. Quando essa ideia passa a ser intencional, eu começo a pensar no leitor. É a partir daí que eu vou pensar no leitor. Eu digo isso porque o livro Tom foi algo muito complicado para eu fazer, já que é um tema que eu não conheço, era algo que eu não sabia que eu iria desenvolver. Eu aprendi mais sobre a questão do autismo no processo de criação do livro do que antes, porque a minha intenção não era falar sobre isso, era falar sobre outras coisas. E o assunto surgiu no meio dessa criação. Então, a partir daí, o criador ele tem que partir também, ele tem que caminhar também para uma pesquisa, no caso desse livro, né, que fala sobre um assunto tão específico. Eu acho o livro de uma delicadeza, sabe? E eu fiquei me perguntando por que não é pós-fácil, né? Mas por que do fim do livro, né? Tu colocas bem no final que o fim do livro não acaba. O livro não tem fim, né? Ele não acaba. E depois da história, e depois dele, tem um pouquinho de tudo, sabe? E tem algumas das ilustrações mais. Ligação. Tem algumas das ilustrações mais tocantes, pelo menos pessoalmente. Eu fiquei extremamente tocada por essa ilustração. Tá, Extremamente Daiane, tocada, né? Que é a radiografia de um menino com um passarinho no peito. pássaro dentro. Nossa, que coisa linda! Daiane, olha só, deixa eu explicar. Quando esse livro foi feito, eu demorei mais ou menos um ano para fazer o livro. O texto e as imagens. Quando esse processo iniciou, que eu estava fazendo a imagem, eu estava num momento muito confuso da minha vida em termos de viagens, por conta de atividades profissionais, o que me atrapalha bastante no processo criativo, quando eu estou muito inserido em um processo criativo. Mas eu estava num momento da minha vida, da minha carreira, por várias questões que eu precisava estar ausente de casa. Então eu tinha uma quebra criativa
que me atrapalhou bastante. Então, eu demorei mais ou menos 1 ano para conceber esse livro. E toda vez que eu retornava para casa, toda vez que eu saía e que me desconectava, quando eu voltava para casa, eu procurava criar outras coisas antes de voltar ao livro. Então, quando eu acabei o livro, eu tinha um material grande de coisas, e fora esse material e fora acabar o livro, o processo do livro continuou, porque eu ainda tinha muita coisa para fazer em relação a tudo que eu tinha visto, a tudo que eu estava sentindo, a tudo que eu estava pesquisando. Então, essa radiografia, e tem várias outras, que é uma montagem digital, foram feitas. Tem várias outras imagens que não entraram no livro e que viraram uma exposição. Quando o livro saiu, essa imagem são pintadas em portas bem grandes, tem aí a porta ao lado. Essas imagens, elas não estão na edição original do livro. Essa edição que você está, ela é uma edição vinculada à exposição. Essa edição, ela foi apenas de 1.000 exemplares, e ela foi feita no período da exposição. Enquanto a exposição girava, essa edição estava presente. Depois que a exposição acabou, o encarte do livro, você pode ver que o livro vai, e essa continuação que você diz não existe. Então, caso alguém esteja ouvindo e tenha interesse... então eu sou uma criatura sortuda. Caso alguém esteja ouvindo e tenha interesse de ver o livro, talvez não encontre a edição com esse encarte final. Esse encarte final é um acréscimo para a exposição, e aí está falando que faz parte de uma exposição, onde o artista mostra que o processo criativo continua e tal e tal. E foi o único livro que eu desenvolvi uma exposição, ele e outro livro também que se chama Nuno e as Coisas Incríveis, que depois do processo criativo eu fiz uma exposição. Eu fico um pouco entristecida de não poder vivenciar esse tipo de coisa, sabe? Ai, gente, é uma carência cultural muito grande nesses municípios mais periféricos, entende? Mas um dia, eu vou viajar só para fazer isso, sabe? Vai chegar esse momento. Eu entendo, Daiane, mas é importante também dizer aos leitores que essa intencionalidade de fazer uma exposição foi algo minha para marcar algo que era importante para mim. Eu acredito que o livro Tom trouxe uma mudança muito grande na minha carreira. Eu acho que eu tenho alguns livros na minha trajetória que eu acho que eles são pontuais, que eles marcam um André antes e um André depois. Tom é um deles. E surgiu a oportunidade de fazer essa exposição. Mas é importante que os leitores saibam que o importante para o livro, na verdade, é o que está sendo contado dentro do livro, é o que o livro é por existir. Então, esse livro que você tem, claro, ele é importante, ele é especial. E aí, aproveitando esse teu gancho... Ele faz parte de um programa, que é um programa de exposição, mas o importante mesmo é o livro do início ao fim, sem um encarte, que é a história que eu quero contar, que é a história que os leitores realmente vão ter. Aproveitando o teu gancho sobre os livros marcantes, né? Eu ia te perguntar, quais que são, dentro da tua carreira, assim, tem mais de 20 anos, né? Os teus livros prediletos, né? O que foi mais prazeroso de trabalhar? Tu tens algum que seja aquele livro, sabe? Produzidos por mim ou livro como leitor? Os dois. Dentro da tua produção, qual é o teu livro predileto, né? Qual foi o mais prazeroso de trabalhar, ou que o resultado te satisfez de uma maneira muito inédita? E dentro da tua história de leitor, de pessoa que frui literatura, qual é o teu livro que marcou, que ficou, né? Que fez esse carimbo?
que às vezes eles deixam no nosso coração. Eu tenho alguns livros que eu acho que eles imprimem no meu processo criativo algo muito particular e algo que me fez descobrir coisas novas. Não são todos os livros que me trazem possibilidade de descobrir coisas novas. O que eu digo descobrir coisas novas não é justamente para o livro, é no momento artístico. O que eu quero dizer é que os livros que me marcaram mais são aqueles que, no processo artístico de pintar, da pintura, me trouxeram possibilidades novas. Eu tenho um livro que se chama Sebastiana Severina, que eu acho que marca uma mudança plástica no meu trabalho. Tem um livro Obax, que eu acho que tem uma mudança plástica no meu trabalho a partir do Obax. Tem um livro... O Tom também tem uma mudança plástica. Eu acho que o livro Nuno e as Coisas Incríveis traz algumas coisas que são referências também a esse sentido. E o último livro que eu produzi, que é o livro Obrigado, ele me trouxe coisas muito importantes. Aí o livro Obrigado já é diferente dos outros. O livro Obrigado me trouxe coisas importantes tanto na parte plástica, quanto na parte da criação verbal também, não só na parte plástica. No livro Obrigado, em termos das duas linguagens, me trouxe bastante coisa. E livros como leitor, é muito complicado quando a gente gosta de ler, eleger qual livro que marcou a sua vida, ou pelo menos livros de literatura para a infância. Eu acho que é mais fácil eu citar alguns autores. Eu lembro muito, quando eu era criança, da Sylvia Ortoff. Eu lembro da Lígia Bojunga, muito, quando eu era criança. Eu tenho 2 livros do coração, assim, que eu sempre li, depois que eu me tornei adulto, eu ainda os tenho, que é A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. Eu adoro essa história. E que são de autores clássicos, por isso que era comum, por isso que era comum tê-los quando criança, porque eram literaturas levadas como clássicas para crianças, e ficaram para mim. E do Jorge Amado, que é uma história de amor que eu acho linda, que é O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Acho que esses 2 livros... da Sylvia Ortoff eu posso citar A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda, era algo que eu morria de rir lendo essa história. Então, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, e depois vários outros vieram, porque aí eu vim trabalhar com literatura, e aí eu comecei... Não que eu não lesse tanto quando eu era criança, mas quando eu era criança eu tinha o papel do leitor, aquele leitor que lê, e a leitura não é algo obrigatório, que eu tenha que gravar o nome de um autor ou de um escritor. E aí isso já adulto ficou muito presente, e principalmente a poesia. A poesia para criança é algo que tem desenvolvido na minha trajetória. Eu tenho muitos livros de poesia, tanto a poesia que é chamada para adulto, quanto a poesia que é chamada para criança, que é algo que eu gosto bastante. A linguagem poética é algo que eu gosto bastante. Talvez por isso, apesar de não escrever poesia, o meu primeiro livro de poesia veio agora com Obrigado, mas apesar disso, talvez tenha deixado tão evidente o que você falou no início, que os meus livros têm todos um caráter sensível, um caráter lírico. Na verdade, eu acho que é por essa minha relação com a leitura poética, com ler poesia. Ai, André, gostei demais. Se fosse possível, né, eu conversaria muito, porque a vontade que dá é fazer assim. Deixa eu pegar essa lista de 20 livros para conversar sobre cada um deles, mas isso não seria viável, então eu já fico muito agradecida da gente ter podido falar sobre o Tom.
A Márcia fez uma exposição extremamente interessante, inclusive o link vai ficar por aqui, né, na conferência do Lelite, sobre o processo de produção de Um Dia, Um Rio, né, teu com o Léo Cunha, Isso. e perceber como essa produção passa pelo olhar dos dois é muito legal, muito legal. E aí, é muito importante. eu só tenho que te agradecer, né, pelo teu tempo, pelo Nada, espaço. eu que agradeço. Por mim, eu também ficaria horas e horas conversando, mas teríamos um vídeo enorme, e talvez os leitores não, os formadores, as pessoas que estão formando, iriam ser cansativos. Eu acho que vocês estão fazendo certo, São que a gente tempos estava uma líquidos. equipe grande. Eu acho que vocês estão fazendo certo, juntando várias pessoas que possam mostrar nessa formação vários olhares sobre o livro para a infância, sobre o livro ilustrado. Eu assisti a Márcia nesse momento que ela falou, ela tem uma fala excelente em relação ao Dinho Rio, e é importante que as pessoas que vejam essa fala, é muito importante que elas entendam que geralmente os profissionais que são ligados à área, principalmente a área criativa, o escritor e o ilustrador, geralmente todos têm esse tipo de pensamento. Pelo menos eu, a cada livro, eu procuro sempre fazer o melhor. Talvez eu não consiga, mas eu sempre procuro estudar e ter bastante atenção para fazer o melhor. Acredito que os escritores também, estou falando do Léo Cunha, porque no caso eu dividi Um Dia, Um Rio com ele. O Léo Cunha também tem uma grande bagagem e se preocupa muito com aquilo que ele faz. E a Márcia como editora. Mas é importante que as pessoas percebam que o papel da Márcia, no caso da Pulo do Gato, é um papel especial de editor, porque não são todas as editoras brasileiras que possuem profissionais como esse, ou como essa, né? Como ela. Vocês que estudam literatura e que têm uma biblioteca super equipada, então vocês sabem que a maior parte da literatura publicada no Brasil não tem essa qualidade. E não tem essa qualidade porque tem a deficiência de vários profissionais. E um deles, com certeza, que contribui muito para o livro existir, é a figura do editor. Porque não adianta ter um bom criador verbal e um bom criador visual se aquele que vai juntar os dois não pensar na qualidade desse produto, não pensar no leitor. Então, hoje eu acredito que o papel do editor em um livro ele é fundamental para que o livro possa existir de uma forma especial. Eu não tenho como questionar, né? Não depois da exposição da Márcia, porque a delicadeza do trato de vocês três, sabe? Resultou num livro tão lindo, tão delicado, que eu falei para Márcia no dia da apresentação, eu não imaginei, porque eu sou muito apaixonada por este livro aqui, que é o Toner. Mas eu falei para ela, eu não imaginei que eu fosse ficar tão sentida e tão tocada com o livro como eu fiquei com o J.on. Hill também. Que é de uma... Ai, eu sou muito suspeita, né? Porque enquanto as pessoas esperam uma análise técnica e tal, eu estou aqui me desmanchando. Mas aí a vida. Para você ter uma ideia, Daiane, quando o Dia Um Rio foi feito, eu já tinha decidido para mim que eu não iria ilustrar, e que é uma ideia minha mesmo, de não ilustrar para outros, de produzir as minhas coisas. Principalmente que hoje eu escrevo, eu tenho uma ideia concebida de livro que é muito particular minha, então o tempo que hoje eu demoro para fazer um livro, que geralmente vai de 6 meses a 1 ano, eu prefiro me dedicar a algo meu do que dividir essa criação com outra pessoa. E a Márcia me passou o texto apenas para eu orientá-la em quem ela poderia chamar para ilustrar, né? Na princípio ela queria a Marilda Castanha não pôde. E aí quando eu li o texto, eu digo, não, eu quero fazer isso. Mas é porque realmente a ideia do Léo Cunha era uma ideia muito especial. Eu também sou uma pessoa muito política, eu queria me colocar politicamente dentro do livro,
porque eu não tinha conseguido gritar ainda para o que tinha acontecido com Mariana. Então, me juntar ao Léo e fazer uma produção como essa foi especial para mim, por relações políticas, deu como pessoa. Então, às vezes acontece. Por isso que eu digo ainda hoje que a minha intenção é fazer meus próprios livros, é criar livros do André Neves. Mas eu sou uma pessoa completamente sem regra, então pode ser que algo no futuro me faça ilustrar, mas tem que ser algo tão especial quanto esse livro. Eu só agradeço por ter decidido fazer essa parceria, né? Porque resultou num livro que tem uma poesia linda, tem um texto literário lindo, tem uma ilustração, constroem uma narrativa juntos que é tocante, é delicada, é política, causa uma certa tensão até, sabe? De ver. E eu acho isso tão bom quando o livro consegue te tocar tão profundamente que você não vê só com os olhos, sabe? Você sente o livro inteiro. E aí eu fiquei toda arrepiada e eu estou ainda, provavelmente. E é importante que bom também, que tá aceito fazer esse livro, né? E é importante, já que nós estamos falando para uma formação, é importante dizer que nem sempre isso é possível. Eu tenho mais de 25 anos de literatura, trabalhando com literatura. Hoje eu tenho muitas coisas que eu fiz que eu não me arrependo porque fazem parte da minha carreira, mas que não são livros que eu acho que hoje não contribuiriam, que não contribuem para um crescimento literário. Livros, necessariamente, todos os livros não precisam ter jogos políticos, a gente precisa ter uma diversidade grande literária, a gente precisa de livro que ri, de livro que chora, enfim, que possuam várias coisas, mas esses livros que têm algo, eu não vou dizer político, eu acho que esses livros que trazem algo contemporâneo para o que nós estamos vivendo hoje, eles se tornam muito importantes porque eles tocam a contemporaneidade, eles tocam a vivência que os leitores estão passando no momento, estão vivenciando. Então, são livros importantes, mas não são livros difíceis de aparecer na carreira de todas as pessoas, não só na minha, de todos os criadores. Queria te agradecer a participação, a paciência também, né? A abertura para ter aceito o convite, para conversar sobre essa produção. E é isso, Lelite, né? Eu agradeço em nome do Lelite, eu agradeço em nome da universidade e da minha mãe também, que vai adorar ver isso, que vai adorar saber, né? Que daqui a pouco ela vai ter caligrafia de Dona Sofia de novo nas mãos. Como é o nome isso, dela André, muito mesmo? obrigada. Como é o nome da sua mãe mesmo? Gessivânia, professora Gessivânia. Inclusive, sobre o nosso papo de levar literatura para a escola, desde que ela descobriu esse universo literário vasto, que ela chamou ela de professora das caixinhas, porque ela anda com uma caixa cheia de livros para todas as salas que ela vai. Primeiro ano, quarto ano, terceiro ano, tá lá a caixinha dela de livros. E caligrafia de Dona Sofia, obviamente, é um xodó muito especial. Então, ok, professora Gessilvânia, muito obrigado por ser minha leitora e por levar o meu livro para vários outros leitores em formação. Eu quero agradecer a você, agradecer a Daiane, agradecer a você também, agradecer à universidade, agradecer a essa oportunidade, agradecer a essa ponte que foi feita pela Márcia, agradecer bastante. Para mim é muito importante trabalhar com o que eu faço hoje, mas formar leitores. Eu acredito que antes de eu ser escritor e ilustrador, eu sou um mediador de leitura, porque senão os meus livros não existiriam. Eu preciso dos leitores para que eu mesmo possa existir.
Então, muito obrigado pela oportunidade a todos vocês. Muito obrigada. Beijo, André.